Bom, pessoal, então vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos iniciar então mais uma aula. Hoje eu vou falar aí da terceira superação da UC e falar do assunto que é relativo a ele, que é de metrologia, né? Que também faz parte da tecnologia mecânica, né? Metrologia não é simplesmente um medir, né? Faz parte do controle de qualidade de qualquer indústria, né? Somente para saber se está tudo dentro daquilo que foi projetado, né, inicialmente, né? Então, isso reflete em qualidade final pro cliente, né? Eu vou falar desses assuntos aí, pessoal. Antes de iniciar, eu quero passar um vídeo aí da indústria, logo em seguida a gente inicia.
Bom, pessoal, então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela então aí, né? Vamos lá então do um assunto aí que é pertinente da terceira superação, que é sobre metrologia, né? É, bom, na metrologia, pessoal, a gente tem formas, tipos de medidas distintas, né? Então a gente faz medidas lineares, né? As básicas, né? Angulares, enfim, aquelas em curva, tem várias formas de a gente fazer a medida, né? Geralmente a linear, então, para medir em linha reta, e o exemplo específico, né, é o metro linear, né? Usado, por exemplo, na regra graduada, né? Então, para a regra graduada a gente utiliza aí, né, desde a infância para fazer aí fazer os polígonos, né? Fazer os desenhos lá que a gente fazia na época de pré-escola, né? Durante aí os primeiros anos da nossa fase escolar, né? Bom, na regra graduada, pessoal, a gente usava aquela régua de plástico, né? Aquela era uma régua, né, não era tanto para fazer medição, né? Essa régua usada como a de profissional, né? Ela é feita de metal, né? É um metal e ela já é bem graduada, bem feitinha, né? Bem, as marcações bem feitas, né? Para poder fazer aquilo que ela se destina, né? Que é fazer a medição. Geralmente ela é feita em escala de centímetro para milímetro, ela também tem de polegada, né? Bom, e na medida linear, pessoal, a gente tem duas formas. A gente pode fazer ela de forma direta, né? Aquele que realmente você percorre todo o percurso que está sendo medido, né? Ou seja, você pega aquele limite linear, por exemplo, o odômetro, né? Então, por exemplo, aquele odômetro que tem no nosso carro ali, ele pega ali um sensor na roda, ele mede o comprimento da roda, né? Pelo 2π vezes o raio. Então, cada vez que ele percorre um 2π vezes o raio, quer dizer então que ele percorre um tanto de metro. Então, com isso ele consegue medir, né, a quilometragem ali do seu automóvel, né, ou da moto, né, ou aquele que tem a roda ali, né. Então, a partir da medida da roda, ele faz ali a sua medição. Por isso que quando você vai alterar, por exemplo, a roda de um carro ou de uma moto, principalmente se for alterar o tamanho, né? Você tem que verificar pelo menos a questão do seu odômetro, ver se ele está adequado ao novo tamanho da roda. Senão, ele dá uma medida de quilometragem totalmente errada, totalmente diferente, né? Supondo que você tem aí uma roda, um pneu aí que é aro 15, você vai colocar aro 17 ou aro 18, né? Então você está aumentando aí mais 3, né? 3 polegadas aí de raio, né? Então você mais 3 em medida de raio. Então você vai aumentar um pouco mais aí, né? Não, aí vai dar uma diferença no tamanho, por exemplo, na medição de distância. Outro tipo de medida linear, pessoal, a gente faz de forma indireta. Ou seja, quando eu falo, quando ela é indireta, eu não preciso de percorrer toda a extensão do mensurado. Então, por exemplo, como vou fazer a topografia. Quando eu vou fazer a topografia de um terreno, por exemplo, eu quero fazer uma topografia de uma área rural, que é extremamente grande. Eu preciso percorrer toda ali a extensão da área rural, né, da propriedade. Não, eu faço então através da topografia ali, usando o teodolito, eu pego pontos estratégicos e a partir dali eu faço uma espécie de levantamento do meu terreno, sem a necessidade de percorrer todo ele. Então, ele é uma espécie de uma medida linear indireta, não preciso percorrer todo ele para saber o seu real tamanho, né? Bom, e dentro das unidades, pessoal, de medida, né, lineares, a gente tem a principal, que é o metro, né, que é o do sistema internacional, criado na França, e o primeiro que foi o sistema inglês, né, que são as medidas feitas a partir que usava as medidas do rei como referência, né? Então, o pé, a jarda, o braço, a polegada, né? E o metro é o sistema internacional feito na França, né? Que aí o metro ali, né? O sistema métrico é a referência, o metro é a referência, né? E seus diferentes múltiplos, né? Bom, então, né, pessoal, como a gente tem essa, vamos dizer assim, essa simultaneidade de sistemas, né? Tanto o sistema métrico quanto o sistema imperial, que é o sistema inglês, a gente tem que ter as devidas conversões, né? Principalmente a gente sabe que os projetos
conversam entre os diferentes países que, por sua vez, adotam diferentes sistemas, né? Então, se pegar um projeto feito nos Estados Unidos e trazer para cá, provavelmente eles vão estar no sistema inglês, né? Então, a gente tem que fazer, por exemplo, algumas conversões, mas é aquela conversão básica, né? A gente sabe que uma polegada, 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros, né? Então, a gente parte dessa base aí, fazer as demais conversões. Assim também como é a polegada fracionária também é na decimal. Bom, e aqui, pessoal, a gente tem aquela conversão, né, para converter, por exemplo, polegada fracionária em milímetro, né? Então, por exemplo, para realizar essa conversão, eu multiplico o valor da polegada fracionária por 25,4. Então, fica o primeiro exemplo aqui. Vou converter 3 quartos de polegada em milímetro. Como eu faço isso? Divido 3 por 4, né? Vou pegar aqui, né? Fazer aqui o cálculo. Então, vamos lá. Pego 3, divido por 4, 0,75. Multiplico pelo valor da polegada em milímetros, que é de 25,4. Então, eu sei que 3 quartos de polegada ela equivale a 19,05 milímetros. 2 polegadas e meio milímetro. Então, tem 2 polegadas inteiras mais meio milímetro. Então, eu tenho 2 vezes 25,4 mais 0,5 vezes 25,4. Que dá o 63,5. Então, eu tenho 2 polegadas inteiras, que eu vou multiplicar por 25,4, mais meio, né, que é 1 dividido por 2 dá 0,5, vezes 25,4, que dá 63,5. E como é que eu converto a polegada de milímetro em polegada fracionário? Bom, tem um método aqui, né, que você multiplica o valor, então, em milímetros por 5,4. Então, você pega aquele valor em milímetros, multiplica por 5,4 e vai simplificar numa fração por 128. Então, primeiro aqui, ó, vou fazer a operação inversa. Então, vou converter esse 19,05 milímetros em polegada. Como é que eu faço? Primeiro, então, vou multiplicar ele por 5,04, que dá 96,012. Então, o que eu posso fazer? Eu posso desprezar essas casas após a vírgula aqui, essa parte decimal. Vou desprezar, vou considerar só a parte inteira, 96. E vou colocar na forma de fração sobre 128. Então, eu vou simplificando essa fração até ela ficar irredutível, onde eu não consigo simplificar simultaneamente nenhum numerador, nenhum denominador. Então, eu chego no final aqui de 3 quartos de polegada, que é justamente é, o valor aqui anterior. E os 63,5 polegadas da mesma forma. Então, aqui eu tenho 63,5 vezes 5,04. Então, eu tenho 320,04. Vou desprezar a parte decimal, ou seja, o 0,04, e considerar apenas a parte inteira. Então, eu tenho aqui, ó, 320 polegadas sobre 128. Bom, se o numerador é maior que o denominador, eu vou ter um número inteiro mais uma parte decimal, uma parte de após a vírgula. Então, primeiro eu pego 320 e divido por 128. Então, se eu dividir ali, ó, vai dar 2,256, né? Então, eu tenho 2 que é o inteiro. Então, tenho 2 que é o inteiro. E o resto dessa divisão ali, ó, ele onde vai ficar sobre 128, que vai dar 64, que eu vou simplificando, que vai virar 1 sobre 2, né? Se eu dividir 64 a 1, 64 dá 2. Então, é 2 polegadas inteiras mais 1,5. Bom, então, pessoal, para ter esse controle dimensional, né, eu preciso, então, dos instrumentos que vão realizar essas medições, né? Então, eles são ferramentas que a gente utiliza para determinadas grandezas, né? Então, ele é responsável, como eu falei, a medição, ela não é simplesmente um ato ali de medir e pronto, só para a medida está dentro e acabou. Não, ela reflete em qualidade, e principalmente em produtos de alto valor agregado e produtos que exigem e produtos que vão exigir da segurança. Por exemplo, alto valor agregado, aí a gente tem um anel, tem um carro, um eletrônico ali, ou até um produto que é mais crítico, que também tem alto valor agregado, por exemplo, um avião. Se eu fizer uma medida errada em um avião, que eu posso estar comprometendo ele, posso estar comprometendo ele a cair,
pode gerar uma queda, simplesmente por uma medida errada, fora do padrão, né? Então, isso reflete em qualidade e também tem em segurança. Então, pessoal, os instrumentos de medição, né, juntamente com as normas de tolerância dimensional, né, o que que é a tolerância, né? Aquele erro, vou falar que é um erro permitido, né, que ele também é previsto em projeto, né? A gente sabe que nem tudo ali a gente consegue exatamente conforme o projetado, né? Exatamente aquele valor. Então a gente pode, vamos dizer, tolerar um certo erro que é permitido, né? Claro, isso vai depender de projeto para projeto daquilo que eu estou projetando, né? Então, quanto mais preciso for o instrumento, então isso a gente não pode deixar de levar em consideração. Quanto menor a minha faixa de tolerância, mais cara será, porque são processos que vai exigir controle das máquinas, né? Controle da máquina, a experiência do operador, e todo o meu processo tem que ser muitíssimo bem controlado para que as dimensões finais sejam assim as mais justas possíveis, né? Então a faixa que entre dentro daquela faixa de tolerância bem próxima mesmo ali da exatidão, mesmo bem na perfeição, né, por assim dizer. Então, por isso que as máquinas e as peças que tem que ter uma alta exatidão e maior exatidão dimensional também reflete em custo, né? Vai ter um custo muito maior, né? Então, máquinas que exigem, por exemplo, um foguete, um avião, né? Ou ser dependendo do tipo de eletrônica ali, uma máquina médica, né? Um equipamento médico, tem que ter um nível de tolerância próximo do zero, né? Nós não tem que ter uma tolerância muito grande, bem pequena. Então, isso vai exigir mais da produção e do operador em si. Bom, um dos primeiros instrumentos que a gente tem aí, pessoal, provavelmente também que vocês devem ter mais vivência aí, né, mais no uso diário, é o paquímetro, né? Então, ele é utilizado nas mais variadas áreas, né? Então, passando nas indústrias químicas até a concepção dos produtos odontológicos, né? Então, ele é usado para para medidas lineares, profundidade, ressalto, enfim, um nível de exatidão muito bom e extremamente versátil, né? Bom, aqui eu não tenho a parte do paquim, pessoal, mas deixa eu só ver se aparece ele aqui. Vamos ele aqui. Bom, basicamente eu tenho a parte fixa, né? Escala fixa a móvel, e também eu tenho a escala ali de valores e o nônio, né, onde vou fazer o movimento ali, né? Então, basicamente é isso ali onde as partes de um paquímetro, né? Bom, então para realizar uma medição com um paquímetro, eu preciso realizar os seguintes passos. Primeiro, eu tomo como referência o primeiro traço do nônio, né, que é aquele chamado traço zero, né? Então, é aquele traço principal. Então, eu vou fazer a medição, eu vou ver onde esse traço zero está indicando ali na escala fixa, né? Então, eu vou anotar. E cada traço menor da escala vai equivaler a 1 milímetro no paquímetro e a 0,025 polegadas no paquímetro que tem na escala em polegada. Então, eu vi a parte principal, né, da escala fixa, agora eu vou ver da parte móvel lá do nônio, que vai coincidir com qualquer da escala principal. Então, é um risco que fica exatamente, né? Então, cada traço menor do nônio vai equivaler, então, à menor divisão que o paquímetro indica, né? Aí a gente soma os valores obtidos na escala principal e no nônio. Então, deixa eu só pesquisar rapidamente aqui, pessoal. A parte de um paquímetro. Então, tem basicamente esses aqui, ó. Deixa eu só ver se eu... Então, são basicamente esses, né? Tem a orelha fixa, a orelha móvel, o nônio ou vernier, né? Só para mostrar para vocês, que vai estar aqui de cima em polegada e aqui em milímetros. A gente tem o fixador, né? Então, no momento que eu faço uma medição, eu aperto ele ali para poder fixar, né? Para não sair fora do que eu estou medindo. Eu tenho o cursor, né?
a escala de polegadas que está em cima, o bico fixo, que é esse daqui. Esse aqui é o encosto fixo, né? Que eu tenho um encosto móvel, o bico móvel, né? Que é o contrário aqui é o do número 7, que é o bico fixo. Eu tenho o nono vernier aqui em milímetros, que está no lado de baixo, na parte de baixo. Eu tenho um impulsor, né? Onde eu manipulo ali com a mão, no caso, eu utilizo o polegar, né? Então eu utilizo essa parte aqui, né? Nunca usar a mão nessa parte principal para evitar de sujeira ou te dar algum problema. Então, evitar ao máximo o contato da mão, principalmente nessa área do parquímetro. Tem a escala em milímetro e uma haste de profundidade, onde ele vai servir também para medir profundidade. Tem um simulador aqui, pessoal, creio que eu já mostrei para vocês, que é do professor é, Eduardo Stefanelli. Professor Eduardo Stefanelli. Onde ele tem aqui, ó, é o simulador, ó, de parquímetro. Ó. Então, deixa eu ver aqui, ó. Ó, tem aqui um parquímetro, ó. Então você faz a medida, a primeira coisa que você olha é essa escala do zero aqui, coincidindo aqui na parte fixa. Ó. Então, por exemplo, aqui ó, tenho 5, 6, 7, 8. Ó. Então, 8 milímetros inteiro. Agora eu tenho que olhar aqui ó, nessa parte do nônio, onde está coincidindo uma linha com a outra. No caso aqui, está coincidindo 55. Ó. Então, 0,5 mais 0,55. Está bem junto com 3 aqui. Ó. Então, é 8 mais 0,55 dá 8,55. Então, é assim que a gente faz a medida no paquímetro, correto? Bom, quais são as medidas, né, que o meu paquímetro é capaz de medir? Então, ele é capaz de medir um diâmetro externo, né, de uma tubulação. Da mesma forma, então, eu posso medir um diâmetro interno, né? Então, se eu posso usar essa parte aqui, né, eu posso usar o do encosto, né? Eu posso esse do bico de cima, né? Parte de cima aqui para medir a parte interna, né? Tanto que o encosto ele é voltado para fora, aqui é para dentro, né? Posso medir espessura, né? Então, por exemplo, esse exemplo aqui é o bem típico, por exemplo, para medir espessura de disco de freio de automóvel, né? Para verificar se ele está dentro do especificado ou não, né? Se é pelo recomendado do fabricante. E também ele pode medir profundidade. Aí, para medir profundidade, ele vai ter dependendo, ele vai ter um tipo de construção diferente, né? Se ele for, se pode ser um paquímetro que é fabricado único e exclusivamente para medir profundidade. Então, ele vai ser diferente desse paquímetro universal. Então, ele vai ser feito para medir apenas profundidade, né? Então, vou ter dessa forma e dessa aqui, fora o paquímetro universal que a gente já conhece, né? Então, ele pode medir profundidade de furo, não vazados, rebaixos, rasgos, né? Diferentes tipos de profundidade dentro de uma peça a gente pode medir. Bom, um outro equipamento, pessoal, um outro instrumento de medição, provavelmente vocês também já devem ter mexido, mas mexe, eu creio que utilizem com menos frequência do que o parquímetro, a não ser que onde vocês estejam também o nível de precisão é muito, é, é muito alto, né? A gente utiliza o micrômetro, né? Onde a gente onde pega milímetros e até milésimos de milímetro, tamanho e nível de sua precisão. A gente consegue medir também até uma espessura de um fio de cabelo com o micrômetro. Bom, e aí, pessoal, aqui a gente tem os componentes, né, de um micrômetro. Então a gente tem isso aqui, ó, isolante térmico, onde a gente realmente coloca a mão para poder fazer a medição, tanto que não se recomenda aqui, em hipótese nenhuma, colocar a mão, principalmente nessa parte aqui do fuso e do batente, não dessa parte aqui, ó. Colocar a mão aqui, ó, o calor da sua mão já é suficiente para deixar uma medida errada, para já fazer uma medida, por exemplo, você dilatar uma peça que ela já pode dar uma variação na sua dimensão, tamanho é o seu nível de sensibilidade para medição. Então aqui eu coloco a mão ali para poder fazer a manipulação e só aqui também para fazer a medição aqui na porca, né? Na porca de ajuste e na catraca. Bom, então aqui pessoal, a gente tem então o arco,
a face para fazer a medição, né, onde eu coloco a minha peça para fazer medição, o batente, o contato fixo, o fuso, a bainha ou cilindro, uma trava, tambor, a bucha interna, a porca de ajuste, a catraca, o parafuso micrométrico. Então, para realizar a leitura com o micrômetro, eu preciso seguir esses seguintes passos aí. Primeiro, eu abro tudo aqui, né, o fuso e o batente, coloco a minha peça. Então, vou girar o controle do fuso aqui, ó, até que ele tocou o objeto. E sempre fazer isso, pessoal, da forma mais suavizada possível, né? Até para não danificar. Um micrômetro ele é extremamente sensível, né? Sua sensibilidade, provavelmente, para danificar é muito maior, então ele é muito sensível. Então, girar ele bem suave e no momento que encostou no objeto, você vai girar. Com cuidado também, onde você vai ouvir três cliques, né? Vai clique, clique, vai três estralos, três estralos. No terceiro estalo, aí beleza, você não precisa mais girar, você agora faz a trava, né, para poder não ter mudança ali no fuso, e vai ver então a medida que vai ser mostrada aqui, ó, na bainha ou cilindro, que aqui e no tambor que também mostra ali a medida. Aí você vai ver qual é a medida desse objeto. O micrômetro também, assim, o cômetro, assim como o paquímetro, ele também mede diâmetro externo, também pode medir diâmetro interno, onde vai mudar um pouquinho sua construção. Ele serve para medir espessura e também profundidade, onde também vai mudar o seu nível, sua forma de construção. Bom, vou pegar um exemplo aqui também, pessoal, de um micrômetro. Aqui, ó. Então, aqui. Então, aqui, ó, primeiro eu vou fazer uma medida aqui, né? Então, a primeira coisa que eu olho é essa escala de cima, que é do inteiro. Então, no caso aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui é 9. E aqui embaixo chama escala dos meio milímetros. Então, é 9 mais 0,5. Então, aqui eu já tenho 9,5 milímetros. E aqui agora, eu tenho que ver aonde essa escala aqui, ó, dos centésimos de milímetro, ele vai coincidir. No caso aqui não coincidiu, então eu vou olhar logo para baixo. Então aqui ó, é 0,40, 41, 42, 43, 44. Então é 9,5 mais 0,44, que vou somar então vai dar justamente o 9,94. Aqui, pessoal, essa parte maior, onde eu faço um ajuste mais grosseiro, isso fisicamente, né? E aqui a gente faz aquele ajuste mais fino, então ele vai um pouquinho, ele gira um pouquinho mais devagar, e aqui ele gira mais rápido, né? Então aqui é a forma como a gente faz é, isso aqui com centésimo, né? Que ainda tem os micrômetros, que ainda tem uma quarta casa decimal, que é o milésimo de milímetro. Bom, então vamos continuar aqui, pessoal. Então agora a gente tem um outro instrumento que é o goniômetro. O goniômetro, o que que ele é? Ele garante a verificação de ângulos pelo deslocamento do nônio. O nônio aqui é onde a gente faz a medição, né? Então a gente coloca a peça, tem dois braços aqui onde faz a leitura do ângulo aqui, né? Então, a partir de uma base, uma parte que é fixa e outra é móvel, a gente consegue fazer uma determinação de um ângulo. Então, é para fazer medidas angulares, né? Então, ele é basicamente composto de um corpo, uma escala graduada, uma lâmina e uma articulação. Praticamente é isso, é bem básico mesmo o goniômetro. A gente também tem um outro tipo de goniômetro, que é o de precisão. Então, ele é formado por um esquadro, né? Esse aqui que é o esquadro, o fixador de régua, né? A gente tem um fixador da régua, um fixador de articulador, né? Um disco graduado e um disco vernier. Então, ele tem uma base fixa e outra que é móvel. A gente coloca ali para fazer, né? Coloca o fixo é de base e o outro vai fazendo então ali até fechar e ver qual que é o ângulo, por exemplo, de um determinado medida ali.
Então, o goniômetro, pessoal, ele tem medidas para fazer tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário. Então, por exemplo, essa primeira medida aqui, ó, ele tem, então, ó, então eu estou fazendo no sentido anti-horário. Então, o zero parou aqui antes do 65, então ele vai ser 64 graus. Então, a leitura aqui, ó, eu vou olhar então onde coincidiu. Coincidiu nos 30 minutos. Então, vai ser 64 graus, 30 minutos. Essa segunda leitura, ela está indo então para o sentido horário. Então, ela parou aqui no o zero, um pouquinho depois dos 45, então tem 45 graus. E os minutos, eu vou olhar aqui, ó, coincidiu no 20 minutos. Então, tem 45 graus e 20 minutos. Esse outro aqui, ó, também está no sentido horário. O zero parou um pouquinho aqui, ó, um pouquinho antes do 10, né? Então, coloca aqui 9, considero 9 graus. E aqui, ó, eu considero ele com 15 minutos, né? Onde coincide aqui o zero aqui de baixo. Então, é 9 graus com 15 minutos. Bom, pessoal, como eu falei para vocês um pouco lá no início, a tolerância, né? Como eu falei, é aquele erro que é permitido conforme, né, o meu projeto e quanto pode ser permitido esse erro, né? Então, vou comparar ali tipos de objetos diferentes. Por exemplo, uma edificação, né? Por exemplo, um prédio. As tolerâncias de um prédio é na ordem de ou não na ordem de metro, mas na ordem de centímetros, né? Até porque é uma construção mais robusta, então ela, vamos dizer assim, ela permite um erro um pouco maior. Claro, não pode ser nada grosseiro, porque se tiver um erro grosseiro no prédio, você está condenando ele a cair. Mas ele permite um erro um pouco maior. Se eu comparar, por exemplo, com um projeto aeronáutico, um avião. Então, um avião, por exemplo, uma janela mal dimensionada, qualquer parte do avião assim mal dimensionada e com um erro muito grande, você já está comprometendo seu avião, ele a cair. Então ele é muito mais crítico, vamos dizer assim, ele é muito mais crítico do que um edifício, né? Não quer dizer que um é menos importante que o outro, longe disso, mas na questão de aplicação de tolerância, um permite uma tolerância, ou seja, ele permite um erro maior do que o outro. Tanto que um prédio, por mais que ele seja de alto padrão, ele é muito menos, vamos dizer assim, caro e muito menos custoso do que, por exemplo, um avião, que precisa de materiais nobres, precisa de um procedimento mais controlado, um controle de qualidade, então, muito mais rigoroso do que fazer, por exemplo, um prédio. Então, isso vai implicar no processo produtivo mais caro, mais custoso, por isso que ele é mais caro, tem em tese, maior valor agregado, porém, sua faixa de tolerância é menor, ou seja, ele tem um erro permitido muito menor do que, por exemplo, um prédio, né? Bom, então na tolerância, pessoal, a gente tem três tipos de ajustes, né? Estou falando na tolerância dimensional, né? Então a gente tem um ajuste, que é aquele comportamento dimensional, por exemplo, de um furo em relação ao eixo, no caso, ambos com a mesma dimensão nominal. Pode ser caracterizado por uma folga, né? Ou seja, tem a folga do encaixe entre eixo e furo, ou por interferência, né? Antes da montagem. Então, o ajuste com folga é aquele que vai ocorrer sempre folga entre o furo e o eixo quando acoplados, ou seja, dimensão máxima do eixo for menor que igual à dimensão mínima do furo, né? Ou seja, considerando as dimensões dos dois os conjuntos aí, tanto do eixo quanto do furo, vai ter folga ali, né? Então, ele vai ter uma folga máxima, uma folga mínima. O ajuste com interferência vai ser aquele que vai ocorrer uma interferência, então, entre o furo e o eixo quando acoplados, né? Ou seja, a dimensão máxima do furo ele é sempre menor que a dimensão mínima do eixo. Então, o ajuste com interferência ele vai ter uma interferência máxima ou mínima, vai ser um pouquinho mais difícil de fazer um encaixe. E o ajuste incerto é o ajuste no qual pode ocorrer uma folga ou uma interferência entre o furo, ou seja, pode ocorrer tanto um quanto o outro, né? Então, dependendo aí da combinação das tolerâncias do furo com o eixo, pode ocorrer tanto um quanto o outro. Tem alguns encaixes de conjunto, pessoal, que é necessário, por exemplo, ter interferência, como, por exemplo, um rolamento no eixo, né? A gente sabe que o rolamento tem que estar muito bem acoplado no eixo para poder, então, ter o movimento relativo ali. O que acontece, por exemplo, se tiver folga entre o eixo e o rolamento? Então, o eixo pode estar atritando no rolamento e ele não deslizar,
E assim também como o meu rolamento pode ficar fácil de se soltar, né? Então eu preciso ter uma interferência entre o meu eixo e o rolamento, para eles ficar bem acoplados, assim como um eixo e uma engrenagem. Então, meu eixo e uma engrenagem também tem que ter uma certa interferência. Por quê? Da mesma forma, o meu eixo ali no momento que está transmitindo o engrenamento, né, rodando ali, o que pode acontecer? Ele pode escorregar em torno do eixo, né? E também, então, não transmitir o movimento da forma correta. Então, por isso tem que ter uma interferência. Já em outras ocasiões, vai ter que ser um ajuste com folga, e nem outro pode ter o ajuste incerto. Bom, então, com relação a essas tolerâncias, pessoal, a gente tem a chamada tolerância do furo e do eixo, que é associada ao encaixe entre ambos, uma folga máxima e um ajuste, que é a diferença entre a dimensão máxima do furo e a mínima do eixo, e a folga mínima, que é aquela diferença entre a dimensão mínima do furo e a máxima do eixo. Então, aqui a gente tem um primeiro exemplo. Ó. Então, aqui a gente tem um furo de 25 diâmetro, né, um furo de 25 milímetros de diâmetro, onde ele vai ter uma faixa de tolerância de 0 e mais 0,21, ou seja, ele tem uma dimensão mínima de 25 milímetros e uma máxima de 25 mais 0,21, que é de 25,21. O meu eixo aqui, por sua vez, ele tem 25 milímetros de diâmetro e ele vai ter, então, uma tolerância negativa. Então, ele vai ter menos 0,41, que vai ser de 24,59. E a máxima de 25 menos 0,2, 24,80. Então, se eu pegar a maior dimensão do meu eixo, né, então eu tenho a maior dimensão aqui do meu eixo, e a menor do meu furo, então mesmo assim, ó, eu vou ter então um ajuste com folga, né? Então eu vou garantir que esse encaixe vai ter folga. Vamos ver esse outro exemplo aqui e analisar qual tipo de ajuste que vai ser. Ó. Então o meu eixo, o meu furo continua com 25, com zero mínimo e máximo de 0,21, então o mínimo de 25 e o máximo de 25,21. E meu eixo agora ele tem duas tolerâncias positivas. Então, com a dimensão mínima de 25 mais 0,28, então sendo 25,28, e a dimensão máxima de 25 mais 0,41. Então, vai dar 25,41. Então, se eu pegar a máxima dimensão do meu eixo e a mínima dimensão do meu furo, ó, então a dimensão máxima do meu eixo vai ser menor, vai ser maior do que a mínima dimensão do meu furo, vai dar interferência. E até a mínima dimensão do meu eixo também vai estar maior que a do furo. Então, de qualquer forma, ele já vai dar um ajuste com interferência. Agora, vamos pegar esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho então um furo com diâmetro de 30. Então, ele agora tem uma dimensão mínima de 0, né? Então, a tolerância mínima de 0 vai ser 30 e de maior de 30, de 0,25 vai ser 30,25 milímetros. O meu eixo tem dimensão de 30, uma tolerância mínima de 0,02, que vai ser 30,02 de dimensão mínima, e uma máxima de 0,18, então vai ser 30,18 milímetros. Bom, então aqui, ó, nesse primeiro momento, como a dimensão máxima do eixo é menor que a do furo, ela vai dar interferência. Nessa aqui, ó, a mínima pode também, você pode até falar que vai dar uma interferência, porém a máxima também vai ter uma diferença. Então aqui, ó, eu posso considerar uma espécie de ajuste incerto. Né? Então aqui eu tenho um ajuste incerto, e pode ser tanto com folga quanto com interferência. Ok, pessoal? Vou falar então aqui agora da terceira superação. Bom, vamos ler aqui, né? Contexto. Então, agora de aprendermos mais sobre os instrumentos de medição, princípios de tolerância e ajuste. Sabemos que todo projeto esteja em perfeitas condições de ser executado, é fundamental que toda equipe domine também esse conhecimento. Então, aqui, pessoal, vocês buscando avaliar o seu conhecimento em metrologia, conversões de unidades e tolerâncias e ajustes orientados pelo sistema internacional, a gente solicita que você, então, informe a diferença entre precisão e exatidão,
vocês vão realizar na prática a ferição do dimensional de uma peça. Então, vocês podem pegar uma peça qualquer aí e medir ela. Pode ser utilizando um paquímetro e um micrômetro. Se vocês puderem e tiver a condição de tirar uma foto fazendo essa medição, fazer um envio também dentro do arquivo, pode ser. Vocês vão pegar um valor e converter ele de medida de polegada e para milímetro, certo? Fazer uma conversão qualquer aí de polegada para milímetro. E vocês vão observar essas três figuras aqui e verificar qual que está sendo feita com incerteza, com interferência ou com folga. Vocês vão associar aqui qual é qual, né? Qual é a associação, que não está correta. Então, vamos fazer a associação ligando. Bom, certo é a letra B, a folga é a letra A. Né? Vocês vão fazer essa associação aí. Basicamente é isso aí. Ok, pessoal? Se tem alguma dúvida aí, questionamento? De boa, professor? Tá certinho aí, pessoal? Certinho. Bom, então eu vou finalizar a aula aqui por hoje, pessoal. Aí, como eu falei, né, vou estar entrando de férias aí nas 2 próximas semanas. Creio que não prejudica vocês aí, vai estar tranquilo em relação a isso. A plataforma continua aberta. Caso tenha alguma dúvida, dificuldade, pessoal, pode entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp, tá bom? Então, Professor, pessoal, pode falar. amanhã vai ter aula? Não, amanhã não. A partir de amanhã já não vai ter, certo? Vai. Eu vou retornar no dia 31. Dia 31 eu tenho meu retorno aí. Ah, beleza. Certinho. Aí já na próxima, quando eu vou retornar, pessoal, a gente já inicia até uma outra unidade curricular. Que acho que é fundamento de eletricidade. Beleza. Certinho, pessoal? Bom, E então é isso aí. essas atividades até o prazo lá, né? Estabelecido Isso, mesmo. até o prazo lá, até o dia 2 de fevereiro. Beleza. Certinho? Certinho. Bom, pessoal, vamos havendo dúvidas, vou finalizar aí. Caso tiver alguma dúvida, dificuldade ao longo da execução aí das tarefas, pode me procurar, ok, pessoal? Então é isso aí, vou desejar a todos uma boa tarde, ok? Então todos com Deus e até a próxima. Boa tarde, professor. Boas férias, Tchau. viu? Opa, valeu. Tchau.